Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha dos estudos da obra de André Luiz. Nós, na semana passada, iniciamos o livro Missionários da Luz. Na introdução, vimos coisas muito interessantes para nossa reflexão. E hoje nós vamos então ao primeiro capítulo desse livro maravilhoso do nosso amigo André Luiz, sob o título O Psicógrafo. Mas antes, meus queridos e minhas queridas, quero lembrar a vocês para não esquecerem de já curtirem agora no início esse vídeo. E se você não é inscrito ainda aqui no canal, inscreva-se, porque, gente, por mais interessante que possa parecer, a grande maioria das pessoas que acompanham o conteúdo aqui do canal ainda não é inscrito. Então, por favor, meu querido, minha querida, inscreva-se. Basta você clicar aí no botãozinho inscrever-se. Eu vou deixar para vocês também aqui na tela final o meu rosto. É só você clicar sobre o meu rosto, se inscrever e clicar sobre o sininho para receber as futuras notificações, ok? Não esqueça então de curtir para que a gente possa fazer com que o algoritmo do YouTube entenda que esse material é bom para nós e então espalhe com outras pessoas. E também, se você não é inscrito, de inscrever-se. Vamos então à nossa partilha e posteriormente eu teço breves comentários. André Luiz nos diz o seguinte sobre o primeiro capítulo que vem sob o título O Psicógrafo. Encerrada a conversação referente aos problemas de intercâmbio com os habitantes da esfera carnal, o instrutor Alexandre, que desempenha elevadas funções em nosso plano, dirigiu-me a palavra gentilmente. Compreendo o seu desejo. Se quiser, poderá acompanhar-me ao nosso núcleo em momento oportuno. Sim, respondi encantado. A questão mediúnica é fascinante. O interlocutor sorriu benevolentemente e concordou. De fato, para quem lhe examine os ascendentes morais. Marcou-se mais tarde a noite de minha visita e esperei os ensinamentos práticos, alimentando indisfarçável interesse. Surgida a oportunidade, vali-me da prestigiosa influência para ingressar no espaçoso e velho salão onde Alexandre desempenha atribuições na chefia. Dentre as dezenas de cadeiras dispostas em filas, somente 18 permaneciam ocupadas por pessoas terrestres autênticas. As demais atendiam a massa invisível aos olhos comuns do plano físico. Grande assembleia de almas sofredoras, público extenso e necessitado. Reparei que fios luminosos dividiam os assistentes da região espiritual em turmas diferentes. Cada grupo exibia características próprias. Em torno das zonas de acesso, postavam-se corpos de guarda e compreendi pelo vozerio do exterior que também ali a entrada dos desencarnados obedecia ao controle significativo. As entidades necessitadas, admitidas ao interior, mantinham discrição e silêncio. Entrei cauteloso, sem despertar atenção na assembleia que ouvia emocionadamente a palavra generosa e edificante de operoso instrutor da casa. Grandes números de cooperadores velavam atentos. E enquanto o devotado mentor falava com o coração das palavras, os 18 companheiros encarnados demoravam-se em rigorosa concentração do pensamento elevado a objetivos altos e puros. Era belo sentir-lhes a vibração particular. Cada qual emitia raios luminosos muito diferentes entre si na intensidade e na cor. Esses raios confundiam-se à distância aproximada
de 60 centímetros dos corpos físicos e estabeleciam uma corrente de força bastante diversa das energias de nossa esfera. Essa corrente não se limitava ao círculo movimentado. Em certo ponto, despejava elementos vitais à maneira de fonte miraculosa, com origem nos corações e nos cérebros humanos que aí se reuniam. As energias dos encarnados casavam-se aos fluidos vigorosos dos trabalhadores de nosso plano de ação, congregados em vasto número, formando precioso armazém de benefícios para os infelizes, extremamente apegados ainda às sensações fisiológicas. Semelhantes forças mentais não são ilusórias, como pode parecer ao raciocínio terrestre, menos esclarecido quanto às reservas infinitas de possibilidades além da matéria mais grosseira. Detinha-me na observação dos valores novos de meu aprendizado, quando o meu amigo, terminada a dissertação consoladora, me solicitou a presença nos serviços mediúnicos. Demonstrando-se interessado no aproveitamento integral do tempo, foi muito comedido nas saudações. Não podemos perder os minutos, informou. E designando o reduzido grupo de 6 entidades próximas, esclareceu. Esperam ali os amigos autorizados. A comunicação? Indaguei. O instrutor fez um sinal afirmativo e acrescentou. Nem todos, porém, conseguem o intuito à mesma hora. Alguns são obrigados a esperar semanas, meses, anos. Não supunha tão difícil a tarefa, aduzi espantado. Verá, falou Alexandre gentil. E dirigindo-se para um rapaz que se mantinha em profunda concentração, cercado de auxiliares de nosso plano, explicou atencioso. Temos 6 comunicantes prováveis, mas na presente reunião apenas compareceu um médium em condições de atender. Desde já, portanto, somos obrigados a considerar que o grupo de aprendizes e obreiros terrestres somente receberá o que se relacione com o interesse coletivo. Não há possibilidade para qualquer serviço extraordinário. Julguei que o médium fosse a máquina acima de tudo, ponderei. A máquina também gasta, observou o instrutor, e estamos diante de maquinismo demasiadamente delicado. Fixando-me a expressão espantadiça, Alexandre continuou. Preliminarmente, devemos reconhecer que nos serviços mediúnicos preponderam os fatores morais. Neste momento, o médium, para ser fiel ao mandato superior, necessita clareza e serenidade, como o espelho cristalino de um lago. De outro modo, as ondas da inquietude perturbariam a projeção de nossa espiritualidade sobre a materialidade terrena. Como as águas revoltas não refletem as imagens sublimes do céu e da natureza ambiente. Indicando o médium, prosseguiu o orientador com voz firme. Este irmão não é um simples aparelho. É um espírito que deve ser tão livre quanto o nosso e que, a fim de se prestar ao intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo, com abnegação e humildade, primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas. Necessita calar para que outros falem, dar de si próprio para que os outros recebam. Em suma, deve servir de ponte onde se encontrem interesses diferentes. Sem essa compreensão consciente do espírito de serviço, não poderia atender aos propósitos edificantes.
Naturalmente, ele é responsável pela manutenção dos recursos interiores, tais como a tolerância, a humildade, a disposição fraterna, a paciência e o amor cristão. Todavia, precisamos cooperar no sentido de manter-lhe os estímulos de natureza exterior, porque se o companheiro não tem pão, nem paz relativa, se lhe falta assistência nas aquisições mais simples, não poderemos exigir-lhe a colaboração redundante em sacrifício. Nossas responsabilidades, portanto, estão conjugadas nos mínimos detalhes da tarefa a cumprir. Raiando-me a ideia de que o médium deveria esperar satisfeito a compensação divina, Alexandre ponderou. Consideremos, contudo, meu amigo, que ainda nos encontramos em trabalho incompleto. A questão de salário virá depois. Nesse ponto da conversação, convidou-me à aproximação do aparelho mediúnico e, colocando-lhe a destra sobre a fronte, exclamou: observe, estamos diante do psicógrafo comum. Antes do trabalho a que se submete neste momento, nossos auxiliares já lhe prepararam as possibilidades para que não se lhe perturbe a saúde física. A transmissão da mensagem não será simplesmente tomar a mão. Há processos intrincados, complexos. E ante minha profunda curiosidade científica, o orientador ofereceu-me o auxílio magnético de sua personalidade vigorosa e passei a observar, no corpo do intermediário, grande laboratório de forças vibrantes. Meu poder de apreensão visual superara os raios-x, com características muito mais aperfeiçoadas. As glândulas do rapaz transformaram-se em núcleos luminosos, à guisa de perfeitas oficinas elétricas. Detive-me, porém, na contemplação do cérebro em particular. Os condutores medulares formavam um extenso pavio sustentado à luz mental, como chama generosa de uma vela de enormes proporções. Os centros metabólicos infundiam-me surpresa. O cérebro mostrava fulgurações nos desenhos caprichosos. Os lobos cerebrais lembravam correntes dinâmicas. As células corticais e as fibras nervosas, com suas tênues ramificações, constituíam elementos delicadíssimos de condução das energias recônditas e imponderáveis. Nesse concerto, sob a luz mental indefinível, a epífise emitia raios azulados e intensos. Observação perfeita? Indagou o instrutor, interrompendo-me o assombro. Transmitir mensagens de uma esfera para outra no serviço de edificação humana? Continuou. Demanda esforço, boa vontade, cooperação e propósito consistente. É natural que o treinamento e a colaboração espontânea do médium facilitem o trabalho. Entretanto, de qualquer modo, o serviço não é automático. Requer muita compreensão, oportunidade e consciência. Estava admirado. Acredita que o intermediário, perguntou, possa improvisar o estado receptivo? De modo nenhum. A sua preparação espiritual deve ser incessante. Qualquer incidente pode perturbar-lhe o aparelhamento sensível, como a pedrada que interrompe o trabalho da válvula receptora. Além disso, a nossa cooperação magnética é fundamental para a execução da tarefa. Examine atentamente.
Estamos notando as singularidades do corpo perispiritual. Pode reconhecer agora que todo centro glandular é uma potência elétrica. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. Reconheci que, de fato, a glândula pineal do intermediário expedia luminosidade cada vez mais intensa. Deslocando, porém, a sua atenção do cérebro para a máquina corpórea em geral, o orientador prosseguiu. A operação da mensagem não é nada simples, embora os trabalhadores encarnados não tenham consciência de seu mecanismo intrínseco. Assim como as crianças, em se fartando no ambiente doméstico, não conhecem o custo da vida ao sacrifício dos pais. Muito antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto de nossa atenção especial, para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Foi convenientemente ambientado e, ao sentar-se aqui, foi assistido por vários operadores de nosso plano. Antes de tudo, as células nervosas receberam um novo coeficiente magnético, para que não haja perdas lamentáveis do tigroide, que são os corpúsculos de nicel, necessário aos processos da inteligência. O sistema nervoso simpático, mormente o campo autônomo do coração, recebeu auxílios energéticos e o sistema nervoso central foi convenientemente atendido para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. O vago foi defendido por nossa influenciação contra qualquer choque das vísceras. As glândulas suprarrenais receberam um acréscimo de energia para que se verifique a acelerada produção de adrenalina de que precisamos para atender ao dispêndio eventual das reservas nervosas. Nesse instante, vi que o médium parecia quase desencarnado. Suas expressões grosseiras de carne haviam desaparecido ao meu olhar. Tamanha a intensidade da luz que o cercava, oriunda de seus centros perispirituais. Após longo intervalo, Alexandre continuou. Sob nossa apreciação, não temos o arcabouço de cal, revestido de carboidratos e proteínas, mas outra expressão mais significativa do homem imortal, filho do Deus eterno. Repare nesta anatomia nova a glória de cada unidade minúscula do corpo. Cada célula é um motor elétrico que necessita de combustível para funcionar, viver e servir. Despreocupado de meu assombro, o instrutor mudou de atitude e considerou. Interrompamos as observações. É necessário agir. Acenou para um dos 6 comunicantes. O mensageiro aproximou-se contente. Calisto, falou Alexandre, em tom grave. Temos 6 amigos para o intercâmbio, todavia as possibilidades são reduzidas. Escreverá apenas você. Tome seu lugar. Recorde sua missão consoladora e nada de particularismos pessoais. A oportunidade é limitadíssima e devemos considerar o interesse de todos. Depois de cumprimentar-nos ligeiramente, Calisto postou-se ao lado do médium, que o recebeu com um evidente sinal de alegria. Enlaçou-o com o braço esquerdo e, alçando a mão até ao cérebro do rapaz,
tocava-lhe o centro da memória com a ponta dos dedos, como a recolher o material de lembranças do companheiro. Pouco a pouco vi que a luz mental do comunicante se misturava às irradiações do trabalhador encarnado. A zona motora do médium adquiriu outra cor e outra luminosidade. Alexandre aproximou-se da dupla em serviço e colocou a destra sobre o lobo frontal do colaborador humano, como a controlar as fibras inibidoras, evitando quanto possível as interferências do aparelho mediúnico. Calixto mostrava enorme alegria no semblante feliz de servo que se regozija com as bênçãos do trabalho. E dando sinais de profunda gratidão ao Senhor, começou a escrever, apossando-se do braço do companheiro e iniciando o serviço com as belas palavras: A paz de Jesus seja convosco. Olha só que coisa mais linda, gente, e que capítulo tão precioso para a nossa análise, para o nosso estudo, para a nossa reflexão. Falando aqui sobre a mediunidade. E percebamos aí de todo esse relato que André Luiz nos traz, conforme o instrutor Alexandre foi lhe auxiliando, que aqui eles estão participando de uma reunião mediúnica. São apenas poucos os encarnados ali e apenas um médium está propício para a psicografia. E tem muitas almas ali acompanhando esse momento, almas desencarnadas, espíritos desencarnados. Mas apenas 6 poderiam vir a psicografar ali através da mão desse médium e apenas um poderá dar a mensagem, devido às condições. E vejamos que ali, esse grande número, nessa assembleia imensa espiritual, esses 18 companheiros encarnados estão ali prontos a servir dentro do trabalho da mediunidade e há toda uma preparação. Vejamos que o instrutor Alexandre fala aqui de toda a condição que foi preparada antes mesmo da reunião para que esse médium estivesse propício ao trabalho, para que ele não fosse prejudicado e para que esse trabalho pudesse ser realizado através da mediunidade dele. Então percebamos toda a movimentação espiritual que é feita ao nosso favor quando nós médiuns estamos servindo. É toda uma preparação, gente, que é feita. E também no momento em que ele vai ali trabalhar, existe uma equipe de benfeitores que estão ali auxiliando e ele próprio, concentrado, vai sendo iluminado através das suas próprias vibrações, como também reunidas as vibrações benéficas dos benfeitores que ali estão para auxiliar esse momento. Então a gente observa toda essa visão que o André Luiz teve, que ele nos traz aqui com detalhes ricos para que a gente possa perceber o que acontece quando um médium vai, por exemplo, escrever uma carta consoladora para alguém, não é? Um médium que seja psicógrafo ou que vá trazer ali uma mensagem, como era o caso do Chico. O Chico era um médium além da curva, muito fora da curva, não é? O Chico tinha todas as mediunidades e assim em um grau superlativo, mas só comparando então, não é? Que todo um grupo de espíritos iluminadores estão ali auxiliando, beneficiando para que essa correspondência espiritual, para que essa mensagem, que no caso aqui é permitida para um dos irmãos apenas, seja aí manifesta através da psicografia do médium, que é um psicógrafo. Então, olha que lindo, gente. Que coisa linda a gente refletir e estudar sobre isso, não é mesmo? Esse livro é precioso, muito maravilhoso, assim como toda a obra do André Luiz, não é mesmo? Então, meus queridos e minhas queridas, por hoje nós vamos aqui concluindo o nosso estudo. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro capítulo, assim como também tenho certeza que vocês apreciaram lá a nossa introdução do livro Missionários da Luz. E na próxima semana
continuamos então para o outro capítulo, capítulo 2. Por hoje vou me despedindo de vocês, antes ainda lhes convidando para que todas as segundas-feiras às 19 horas venham estar comigo aqui no nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que juntos possamos partilhar o EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Todas as terças-feiras às 19 horas, nós temos aqui a série que é especialmente feita para nós mulheres, para que nós possamos trabalhar o nosso interior e nos empoderarmos daquilo que já somos, abençoando ainda mais as nossas vidas, que é a série Reflexão de Empoderamento, sempre nas terças às 19 horas. Venha para cá, querida, e convide também todas as mulheres que você ama e conhece a participarem conosco, para que façamos um grande círculo de cura, de amor e de empoderamento de cada uma de nós e de todas nós reunidas. Nas quartas-feiras, continuamos sempre às 21 horas com o nosso Evangelho no Lar, convidando a presença de Jesus e de toda a sua comitiva espiritual a virem abençoar os nossos lares. Nas quintas-feiras, às 18h30, temos os estudos da obra de André Luiz. E nas sextas-feiras, às 18 horas, a partir do momento do passe, sob direção da nossa querida amiga e benfeitora espiritual Maria da Soledade, reunida com outros benfeitores espirituais, todos da equipe a trabalho e a serviço de Jesus, para abençoarem as nossas vidas e iluminarem os nossos caminhos, renovando as nossas energias através do passe. Assim sendo, então, meus queridos e minhas queridas, com uma singela, mas muito sincera oração me despeço de vocês, desejando que Deus, nosso Pai querido, que Jesus, nosso amigo e nosso mestre, companheiro sempre fiel, que Maria Santíssima, nossa mãezinha muito amorosa, e que os nossos benfeitores espirituais continuem todos nos abençoando como sempre fazem, nos estimulando aos caminhos do bem e da nossa evolução, e que nós façamos com gratidão, amorosidade, dedicação e prática do bem tudo aquilo que temos recebido de bom dessa iluminação espiritual que recebemos dia após dia, independente de qualquer debilidade que tenhamos. E que assim seja e assim se faça. Deixo então um grande beijo no coração de todos e de todas e me despeço, desejando que haja sempre em nossos caminhos muita, muita paz e harmonia. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, queridos e queridas.